simpatia. Mas eu não deixo colocarem a toalha quente no meu rosto. Isso eu não deixo botar. Isso não. Já tem muito cara que não acordou mais. Exatamente. Cara que o barbeiro fez isso e deu um beijinho na boca do cara. E você fica sem ação, porque, aquele ambiente de hora, o que você vai fazer? Bater no barbeiro? Cachê, eu só quer botar a toalha quente no rosto? Eu falei, não precisa botar a toalha quente no rosto. Eu prefiro enxergar na minha volta. Bah, toalha quente? Não, bah. Não. Que ele fala, o senhor quer fazer a sobrancelha? Eu digo, não precisa fazer a sobrancelha. Na minha terra, quem faz sobrancelha apanha do pai, né, cara? Tu tá me estranhando, tchê? Tá me estranhando, não ter fresqueira, Lagoazita já ter bebo toda. Não. Vamos lá, já tá quente. O ex-príncipe Andrew foi preso aí na esteira do caso Epstein, no aniversário de 66 anos dele. Aconteceu na propriedade dele de Wood Farm, situada na área de Sandringham, em Norfolk, na Inglaterra. Viaturas descaracterizadas e agentes à paisana foram vistos no local pouco depois das 8 da manhã, hora local, né? Em nota, a polícia de Thames Valley informou que um homem na faixa de 60 anos, residente em Norfolk, foi preso sob suspeita de má conduta no cargo público. Também foram realizadas buscas em endereços dos condados de Berkshire e Norfolk, e o suspeito permanece sob custódia. As autoridades avaliam denúncias de que o Mountbatten Windsor, é o nome dele, né? Foi destituído dos títulos nobiliárquicos, teria compartilhado informações sensíveis com o bilionário condenado por crimes sexuais Jeffrey Epstein durante o período em que atuava como enviado comercial do Reino Unido. A corporação já havia analisado alegações de que uma mulher teria sido levada ao Reino Unido por Epstein para um encontro sexual com Andrew. Também estão sob apuração relatos de eventual troca de informações confidenciais entre ambos, enquanto o então príncipe exercia funções oficiais. O subchefe da polícia, Oliver Wright, declarou que após avaliação detalhada, foi aberta investigação formal sobre a suspeita de má conduta no cargo público. Segundo ele, a corporação trabalha em conjunto com outras instituições e divulgará atualizações no momento apropriado, destacando o elevado interesse público do caso. No programa exibido pela BBC na manhã de hoje, antes da prisão, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer foi questionado se acreditava que Andrew Mountbatten Windsor deveria prestar depoimento voluntariamente. O Starmer respondeu que essa decisão cabia às autoridades. Segundo ele, a polícia conduzirá suas próprias investigações, mas ressaltou que um dos princípios centrais do sistema britânico é que todos são iguais perante a lei e ninguém está acima dela, diz aqui. A Polícia Metropolitana de Londres iniciou averiguações preliminares sobre agentes responsáveis pela proteção real que atuaram junto ao Mountbatten Windsor. Pelo menos outras 8 forças policiais avaliam se devem abrir investigações relacionadas a acusações envolvendo Jeffrey Epstein. A Scotland Yard é o equivalente ao FBI deles, a Polícia Federal, analisa denúncias feitas por um ex-segurança que afirmou que integrantes do Comando de Proteção à Realeza e especialistas, seu nome completo, podem ter se aproximado excessivamente do então Duque de York durante o período em que trabalharam para ele. A polícia examina alegações de que o ex-príncipe Andrew repassou documentos confidenciais a Epstein quando atuava como enviado comercial do Reino Unido. Agentes já discutiram o caso com especialistas do Crown Prosecution Service, que é o órgão responsável por acusações criminais. Pessoas com informações sobre os supostos casos de tráfico humano e agressões sexuais ocorridos nos anos 90, mencionados nos arquivos Epstein, foram instadas a procurar as autoridades. A Agência Nacional do Crime também atua em conjunto com as forças policiais que analisam as denúncias. Separadamente, o Mountbatten Windsor é acusado de agressão sexual por Virginia Giuffre. A Virginia Giuffre, ela acabou se matando no ano passado. Há ainda a alegação de que uma mulher na faixa dos 20 anos teria sido enviada por Epstein ao Reino Unido para manter relações sexuais com ele. Ele nega as acusações. No ano passado, surgiu a informação de que o Mountbatten Windsor teria pedido a um de seus agentes de proteção que investigasse o passado da Virginia Giuffre.
após ela afirmar que foi traficada para o Reino Unido e forçada a ter relações sexuais com ele. Segundo a denúncia, ele teria fornecido ao agente a data de nascimento e o número de seguridade social da Giuffre pouco antes de uma foto dos dois ser publicada em um jornal em fevereiro de 2011. A Scotland Yard afirmou que avaliou as acusações sobre a suposta atuação de segurança, mas declarou não ter encontrado qualquer evidência adicional de atos criminosos ou má conduta. O príncipe Andrew, ele foi meio rifado pelo irmão dele, que é o rei Charles, e agora está tendo que responder, como vocês viram aí, por essas denúncias de má conduta em cargo oficial, entrega de segredos, e também o entorno dele está envolvido, agora se vê aí nas suspeitas de que houve um esquema para municiar o Epstein com segredos de Estado e também proteger outras pessoas do bando de estupradores de crianças, aí, de menores, e com interesses que não ficam ainda muito claros com relação ao que o Epstein e o Andrew estavam negociando. O Jeffrey Epstein montou uma indústria de chantagem, usando ali de sexo, que não é uma novidade, tal, né, para uma elite de gente depravada, branca, rica, mas que também envolvia o Mossad. Isso está nos depoimentos que aparecem nos e-mails da conversa dele com o Ehud Barak, ex-primeiro-ministro de Israel. Ele fala, em determinado momento, para o Barak, você precisa negar que eu sou do Mossad, né? Não é assim, carteirinha do Mossad, ninguém tem carteirinha da CIA, mas ele estava ali trabalhando para um tipo de esquema de supervigilância e também de espionagem que o Mossad costuma empregar, que é essa coisa de chantagear usando escândalos sexuais. E tem fotos aqui na BBC que eu vou compartilhar com vocês, da polícia chegando na casa do príncipe Andrew, e são cedidas pela polícia, tá aqui, ó, tá? Vocês estão vendo aqui? Olha aqui, o aniversário dele, tá aqui o príncipe Andrew cavalgando no Parque de Windsor no começo desse mês. Tem já gente falando das implicações legais, que a prisão não é uma indicação de culpa, mas vai ser um calvário para o ex-príncipe. Agora está arruinado esse homem. Aqui tem uma foto da polícia chegando na propriedade dele, em Norfolk, está aqui, esses carros. E agora vamos ver como é que isso vai se encaminhar. É uma resposta também para uma pressão da opinião pública, no sentido de ter um tratamento adequado a esse sujeito, e é o último prego no caixão também, acho que da monarquia britânica, com relação a ela ser algo, muita gente interpreta, com uma espécie de amálgama ali, para juntar os ingleses. Tem uma fofoca em torno deles, mas é um bando de vagabundo que tem uma função de chupinhar o sangue do contribuinte inglês, que é soterrado, né, embaixo assim, de um monte de fofoca sobre relações sexuais impróprias, casamentos consanguíneos, filhos indecentes, né, noras, né, que não sabem se comportar, e volta e meia sacrificam um cordeiro, que nem foi a Lady Diana, que foi moída desse negócio por esse depravado também, que é o príncipe Charles, pela ex-sogra dela, que é a Elizabeth, que era uma mulher que é retratada em séries e filmes, assim, como alguém que teve uma posição importante ao longo da história britânica, mas na verdade, assim, para os políticos britânicos, inclusive o Churchill também, naquela série The Crown, que é muito bem feita,
aparece se aconselhando com ela, não sei o que, mas é cascata, isso aí não é levado a sério. Eles não são levados a sério, têm uma função pública, gastam muito dinheiro, porque arrecadam, não fazem porra nenhuma, tem cargos honoríficos. Aí o príncipe Charles aparece numas missões ecológicas, volta e meia tem matéria no jornal, ele dando alguma opinião sobre algum fato relevante, sempre uma platitude, aquela cara de nécio, de tarado, com filhos também que são necessariamente ruins da cabeça, porque nascidos com essa noção de que eles são de natureza divina, eles são seres especiais, são da monarquia. É uma instituição completamente assim falida e um símbolo também da falência do antigo Império Britânico. Quem falava muito disso aí era o Christopher Hitchens, que era um cara conservador, mas muito inteligente, e que ele foi um dos primeiros a falar a respeito do quanto a Lady Diana era usada para justificar os crimes de gente que não fazia nada e não servia para nada, mas que volta e meia aparecia na televisão e muita gente ia lá para Londres para visitar o castelo e tirar foto lá do cavalo e brincar de rei e rainha, que é um negócio que ainda tem um certo apelo no imaginário, mas é coisa de pobre de espírito. É uma classe média britânica que gosta de programa de calouro, de dança. É um lixo cultural que a Inglaterra exporta para o resto do mundo também, um lixo colonial que a Inglaterra cultiva, de gente racista, de uma família que tinha ligações, no caso do braço germânico da família real, com seus primos alemães e com os nazistas. A princesa Elizabeth, a antiga, né, rainha Elizabeth, quando era pequena e era princesa ainda, ela tem fotos fazendo a saudação nazista em alguma das propriedades deles lá na Inglaterra. Depois, claro, houve uma mudança de posição, mas o tio dela era nazista, viajou para Berlim, foi recebido pelo regime, foi recebido pelo Hitler, pelo Goering, etc. e tal. Se casou com uma americana que era também alcoólatra, uma doente mental. Esse cara acabou sendo destituído, né? Ele caiu em desgraça, mas o sangue dele estava lá, está presente. Eles não valem nada. E agora tem, né, uma prova evidente disso na pessoa desse vagabundo que tinha esquema com o Jeff Epstein, tem fotos dele. Agora, nos novos documentos Epstein, tem outras provas do envolvimento desse sujeito. Né, e uma foto especialmente perturbadora, eu vou mostrar para vocês aqui, dele em cima de uma moça, a cara dela está tampada, de 4, depois de uma sessão de sexo não consensual, ou se for consensual ela era menor, mas parecendo um animal mesmo, um sacrifício demoníaco, satânico. São imagens da polícia lá na casa, na propriedade do ex-príncipe Andrew, uma manhã tipicamente inglesa aqui, com chuva, e os caras pegando o sujeito e levando para a prisão. Eu estou vendo daqui a pouco matérias da imprensa brasileira, isso é uma ironia, tá? Denunciando, né, os desmandos da justiça britânica ao colocar o pobre príncipe Andrew num camburão. Mas isso ainda vai longe, ainda vai vir mais coisa a respeito desse homem. Como eu disse, uma pancada importante na moleira da instituição da monarquia britânica, e passa a ser discutido também, né? Por que esses caras ainda existem, para que eles ainda existem? É para estuprar meninas? As filhas dele, com a ex-princesa Sarah Ferguson, uma ruiva,
que durante o começo do noivado deles fazia um certo sucesso ali, A Sombra da Diana. Mas eles têm 2 filhas que são tecnicamente princesas. E elas também, jovens, frequentavam o Jeffrey Epstein. Veja, o Jeffrey Epstein não era um homem feio, esquisito, que morava numa floresta e as pessoas levavam lá crianças para ser sacrificadas. Não. Havia jantares, ele recebia, viajava o mundo, era um globetrotter, ele combinava que ia estar em Paris dia tal com o Bono, que é outro vagabundo, um sujeito que agora lançou um novo trabalho pelo YouTube e conseguiu fazer uma música relativizando o genocídio em Gaza, citando que isso foi por causa do 10 de outubro, lá, quando o Hamas invadiu aquela festa e fez aquele estrago matando jovens israelenses. Mas ele conseguiu colocar as 2 coisas com o mesmo peso. O Bono frequentava, passeava com o Epstein, citado, o Woody Allen, e essa nobreza europeia, que incluía também a princesa da Noruega, que está tendo que se explicar, o filho dela, estuprador também foi preso. Uma turma barra pesada. Como é que eles escapam? Porque são ricos. Como é que ninguém foi atrás desses caras? É rico. O outro é príncipe, porra. Quem vai mexer com o príncipe? Né? Demorou. Agora chegou a conta. Finalmente. Depois desses milhões de documentos aí liberados pelo Departamento de Justiça americano.